Ahn, Ah, tá. Por falar em Pedrinho, ó, informação exclusiva aqui no canal, tá? Pedrinho que hoje fez o gol do Goiás, o gol de empate, o momento decisivo do jogo. O Goiás empata e coloca a torcida novamente ao seu favor. O Pedrinho é, na minha opinião, o melhor jogador do Goiás nessa temporada. É o jogador mais inteligente, o jogador que é mais acionado e que consegue ao mesmo tempo carregar essa responsabilidade no comando ofensivo. Se fosse para definir os dois principais, eu escolheria sim o Pedrinho juntamente com o Tadeu. Pois bem, o Pedrinho tem contrato no Goiás até o final de 2025, perdão, de 2027, tá? O vínculo dele foi estendido recentemente e uma renovação nesse momento não é descartada pelo Goiás. Porém, a informação que eu tenho aqui para dar para vocês é que a multa rescisória do Pedrinho é de 50 milhões de reais em contrato, tá? Consegui essa informação hoje, nessa noite, uma fonte assim importantíssima, primordial do Goiás, me garantiu esses números. 50 milhões de reais é o valor da multa rescisória do Pedrinho. Isso leva a crer que o Goiás não fará um acordo ruim pelo Pedrinho. Por quê? Indo de acordo com isso, essa janela da metade do ano, ela pode despertar o interesse de clubes no Pedrinho, em especial do futebol europeu. O jogador que já foi procurado por outros clubes, eu lembro que lá em 2022, quando ele começa a destacar ali no Goiás, com o Jair Ventura, né, entrando no segundo tempo, aquela assistência contra o Botafogo, o Pedrinho ele foi sondado pelo Cruzeiro, tá? Mas não teve proposta oficial não naquela temporada. E no final do ano passado, a Aparecidense também estudou a situação do jogador para saber se poderia, talvez, um empréstimo, né, já que o Pedrinho não vinha jogando com tanta frequência após a lesão. Finalmente conseguiu se recuperar a 100%, é um jogador que sempre teve o carinho da torcida e agora, nesse momento, é exatamente isso que eu esperava do Pedrinho. Com o Goiás tendo esses momentos de oscilações, o que o Pedrinho tem que fazer? Aproveitando esta brecha, o Goiás que sobe e desce, o Pedrinho tem futebol para ser um titular na Série B e está conseguindo fazer isso. E olha, se o Pedrinho for um titular nessa temporada, o Goiás tem totais condições de fazer uma grana importantíssima com o jogador, seja nesse ano ou no futuro. Tá? A base ela é fundamental para esses três aspectos. Se não for para vender e ser a maior transação da história, que seja para ser um titular. Se não for para ser um titular, que seja um bom reserva, porque um bom reserva da base, ele vai te custar menos do que um bom reserva de outro time emprestado. E ainda tem aquele potencial de no futuro o jogador ir evoluindo e ganhar a condição e até mesmo ser negociado, render uma boa quantia para o clube e render também esportivamente. Vejo que esse é o cenário natural do Pedrinho, tá? Contrato até o final de 2027 e essa multa de 50 milhões de reais. Informação exclusiva aqui do YouTube do Goiás News, tá? Sobre vendas. A maior transação da história do Goiás, ela foi do Michael, né? O Michael foi vendido por 34 milhões de reais naquela época, 7 milhões e meio de euros. É melhor a gente considerar sempre em euros, né? Porque o real é uma moeda, assim, não é um peso argentino ainda, mas é uma moeda muito sem confiança. Então, cada ano, cada mês está uma cotação diferente. Então, vamos basear aqui em euros. As maiores transações da história do Goiás, um levantamento feito pelo portal O Popular. O Michael, na primeira colocação, 7,5 milhões de euros. Na segunda colocação aparece o Wellington, por 6 milhões de euros. E assim, vamos ser coerentes também. 6 milhões de euros em 2007 vale mais do que 7 milhões e meio em 2019. Tá? Isso faz parte da inflação também. Mas tudo bem, foi uma baita transação do Goiás naquele momento. O Carlos Eduardo, vendido em 2018, 5 milhões e 200 mil euros. O Bruno Henrique, 4,5 milhões de euros. O Eric, 3, o mesmo valor do Rafael Tolói. Acho que o Eric, inclusive, poderia ter sido vendido até por mais, né? O Thiago Mendes, por 1,8 milhões ao São Paulo em 2015, ali no comecinho do ano. O Douglas por 1 milhão. Desses atletas, o único Goiás ele manteve um percentual relevante foi do Eric, né? Mas aí depois o Eric foi negociado com o futebol chinês e o Goiás pegou uma parcela novamente. Então, sendo essas as maiores negociações da história do Goiás. Será que o Pedrinho pode bater esse recorde? Olha,
para mim não seria impossível não. Ou até mesmo, por que não chegar nesse top 5, né? Hoje ele está avaliado em 350 mil euros, segundo o site Transfermarkt, mas claro, considerando aquele Pedrinho lá do ano passado, enfim, demora para ter essas atualizações também em termos de valores. Para mim, o Goiás não deveria pensar em uma possibilidade de negociação pelo Pedrinho por menos de 3 milhões de euros. Né? Acho que seria até mesmo uma cotação baixa, um valor que o Goiás não precisa. Mas, menos disso eu vejo como incoerente. Hoje o valor do euro, né, se eu não estiver enganado, está 6,40. Vamos considerar aqui, por exemplo, um negócio de 5 milhões de euros. Já estamos falando hoje, por exemplo, de incríveis 32 milhões de reais. Então, assim, se o Goiás conseguir, por exemplo, uma venda de 5 milhões e 500, em termos de reais, ela já seria a maior da história, tá? Ela já seria a maior da história em termos de reais, né? Porque se superaria do Michael, que é de 34. Mas, claro, considerando em euros, né, seria 7,5, que foi o valor do Michael naquele momento. Hoje, esse 7,5 daria aproximadamente 48 milhões de reais. Não acho que ainda o Pedrinho tenha esse valor de mercado, tá? De 40, de 35 milhões de reais, mas caminha para isso. Por quê? Até mesmo para o próprio jogador. Eu sendo o Pedrinho, por exemplo, beleza, jogou a Série B titular, renova o contrato dele, coloca o salário lá na faixa de 80, 90 mil reais, né, vai jogar uma Série A, e aí que tá o pulo do gato. Pedrinho, por exemplo, com 22 anos, que é a idade que ele vai ter no ano que vem, sendo um titular na Série A, é outros 500. Vamos supor que o Pedrinho consiga fazer uma boa temporada em Série A, aí estamos falando de 8, 7, 9 milhões de euros, sem dúvida alguma, porque é um jovem, é um cara que tem 22 anos, né? Não chegou nem naquele patamar intermediário de, talvez não vai para a Europa porque já tem 25, 26, não, o Pedrinho tem só 21 ainda e está arrebentando. Tá? Hoje, para mim, o Pedrinho é sim o melhor jogador do Goiás na temporada. E aqui está o mapa dele de movimentação na Série B, uma nota média muito boa, de 6,98, todos os jogos como titular, foi bem também no Campeonato Goiano, em especial naqueles jogos mais difíceis, era o único que chamava ali a responsabilidade. Infelizmente, aquela grave contusão que ele teve na Copinha de 2023 acabou tirando do Pedrinho também boas oportunidades. Por quê? Aquele time do Goiás de 2023 era horroroso. O Pedrinho com certeza teria chances jogando uma Série A, né, em um mercado muito maior. Mas boa sorte pro Pedrinho, parabéns pelo gol de hoje, parabéns pela carreira, né, que vem trilhando, é um cara que tem a cabeça no lugar. E também para o Goiás, para a base, para o Eduardo Pinheiro, a diretoria também renovando o contrato dele o mais rápido possível, né? Foi renovado ainda no ano passado, tem esse vínculo até 2027, está seguro com o Goiás e a multa de 50 milhões de reais para o futebol brasileiro. Internacional também, se eu não estiver enganado, é o mesmo valor, tá bom? Vou ler aqui os comentários de vocês, para a gente prosear também um pouco mais sobre essa vitória, 2-1 em casa e liderança provisória na Série B do Brasileirão. Nada melhor, né, para começar essa semana.